Olá, meus amigos, minhas amigas, satisfação em estar com vocês aí hoje num dia um pouco diferente. Tivemos alguns probleminhas aí, não podemos apresentar ontem o nosso momento compartilhar, então estamos apresentando hoje. Pedimos desculpas aí para vocês que de repente esperam, né? Sempre na quarta-feira, às vezes ocorrem coisas que nos impedem de fazê-lo. Mas estamos juntos para a gente poder seguir aí no nosso caminho de compartilhar algumas ideias, compartilhar alguns pensamentos inspirados da palavra de nosso Deus e Pai Celestial. Muito bem, nós estamos com a sequência de histórias então do Antigo Testamento. Estamos aí em torno aí do ano 1095 mais ou menos, antes de Cristo. E aí vamos encontrar a história estamos com os reis, né? A última vez nós falamos sobre o rei Salomão. Então os primeiros reis desse reino aí foram então quando o reino era um só, né? Existia então essa unidade que durou 120 anos, a unidade do reino, desde o primeiro rei, que é o rei Saul, depois o rei Davi e depois o rei Salomão. Então isso durou mais ou menos 120 anos e deu assim uma estabilidade para esse reino muito forte. Acontece agora que vai haver uma divisão desse reino em duas partes. Tá? Nós vamos ter o reino chamado Reino de Israel e vamos ter o reino chamado Reino de Judá. São dois agora. Se divide uma estrutura política, né, que vai se reorganizando, de acordo, era grande o espaço territorial, e aí então fica mais um reino mais para o norte e um reino mais para o sul. Esse reino de Israel, ele vai começar então, ele vai ter uma sequência de 19 reis, num total mais ou menos de 244 anos, o tempo que vai levar essa estrutura, e durante esses 244 anos vão passar por esse reino 19 reis. Lá no outro lado, o reino de Judá, nós vamos ter 375 anos, é bem mais, né? 375 anos e 20 reis que vão passar por essa estrutura. Então, durante esse tempo, essa troca de reis, em função da obediência e desobediência dos reis, da fidelidade e da infidelidade dos reis, diante daquilo que era a ordem de Deus. Nós estamos dentro do regime teocrático, em que Deus é a autoridade maior, e que Deus destitui e institui também novos reis, né, de acordo com a fidelidade deles. Agora então, dentro desse período, né, nós vamos encontrar os profetas, que são novos personagens que vão entrar dentro dessa história. Os profetas, eles vão começar aí com Elias, que é o primeiro profeta, de quem a gente vai falar um pouco hoje, e na sequência vem Eliseu, Jonas, Obadias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, todos aqueles profetas que nós conhecemos, que têm autoria bíblica também, né? E eles vão passar aí por esse período, né? Trazendo a palavra de Deus e fazendo a mediação entre o rei e a vontade de Deus, o povo, a autoridade de Deus. Deus fala com os profetas falam com os reis, eles são então um elo, né? Aí nessa história importante, esses profetas, tá? Nós vamos perceber então a chegada do primeiro profeta. Nós vamos ter uma sequência agora de profetas, né? Os reis, eles vão mudar muito rapidamente e a gente vai vendo que os profetas, eles são aqueles que dão a estabilidade maior. Eles são a representatividade da espiritualidade do reino, tá? E eles trazem a palavra de Deus. Então, o que acontece nessa primeira divisão, esse primeiro rei, que era o rei Acabe, no tempo do Elias, primeiro teve o Jeroboão. O Jeroboão ficou muito pouco tempo no reinado de Judá. Do lado do reino de Israel, aliás. No reino de Israel nós temos o Jeroboão, e no reino de Judá nós temos o Roboão, que era então os dois reinos. E foi muito rápido essa passagem do Jeroboão e veio Acabe. E Acabe então foi um rei que ele fez questão de afrontar a Deus. Ele teve um casamento com uma mulher fora do povo de Israel, que segundo o relato bíblico diz que a esposa dele era dos Sidônios, pertencia a este povo. Isso já foi uma forma de afrontar a Deus. E também esse rei,
Ele trocou de Deus, ele tirou Deus do centro do seu reinado e trocando pelo Deus que era muito conhecido na época, o Baal, né? Uma grande entidade religiosa daqueles povos que habitavam por ali em torno do povo de Israel. Então esse rei ele permite a chegada de uma outra divindade e vai substituir o Deus verdadeiro, provoca assim a Deus, né? Ele enfrenta a Deus, ele quer medir forças com Deus. E Deus tem o seu projeto com esse povo, né? Nós sabemos do projeto que Deus tem uma história para acontecer com esse povo e o rei não vai interferir a ponto de impedir que a história de Deus aconteça. Lá dentro desse povo, lá diante desse povo, lá na frente dessa história, nós vamos encontrar Jesus Cristo, que é o Filho da promessa, que vem desde lá de Adão e Eva, vai passando por esses reis, vai passando por esses profetas, e vai chegar o dia do nascimento desse Cristo. E essa é a história de Deus. E não é Acabe que ia estragar essa história, terminar essa história, mas ele tem esse pensamento, eu vou impedir que isso aconteça. Né? Então ele tem uma atitude de enfrentamento em relação a Deus. Aí o Elias, que é o profeta que é chamado por Deus, é eleito por Deus agora, para esse cenário, para intermediar nessa história, o Elias vai lá falar com o rei e ameaça o rei, dizendo para ele, né, olha, você vai ter uma seca muito grande, vai ter uma estiagem muito grande, nem sereno, nem orvalho vai ter na tua terra, às vezes você vai quebrar econômico e financeiramente, porque eles dependiam, né, da agricultura também, e isso era uma punição muito grande da parte de Deus para este rei que era tirano, né, estava usando o seu espaço de poderio político para desviar o povo da sua espiritualidade. Então é bem interessante a gente perceber isso, que a gente tem hoje ainda nessas preocupações de que governantes não sejam, digamos assim, oposição à religião, né? Presidentes, reis, monarcas não sejam aqueles que impedem a vida religiosa de um povo, a ascensão do povo, ao encontro do povo com Deus, né? Então esse rei tinha essa aspiração. Ele queria fazer essa mudança histórica lá. No entanto, Deus está no comando da história e Deus não permite. Não é um povo que não vai permitir, não é um movimento social, político, econômico que vai impedir, né, ou deixar de dar poder ao rei para o rei conseguir fazer isso, ou seja lá ele é presidente, governante, seja lá quem for, porque a história de Deus ela acontece de acordo com o projeto divino. Então, por mais forte que seja a interferência do poder político dentro de um país, é importante que a gente tenha confiança que Deus está no comando da história e que Deus não vai permitir nem que A nem que B destruam aquilo que é essência da espiritualidade para um povo. Então não está no poder do governante, está no poder de Deus. É essa confiança que nós somos convidados a ter. Hoje, quando nós vivemos essa polaridade política em nosso país, em outros países do mundo inteiro, né, em outros continentes aí, a polaridade política é muito grande, muito acentuada, muito acirrada, e tem aqueles que deixam, então aqueles que apoiam, tem aqueles que não querem, aqueles que perseguem, aqueles que detonam, aqueles que fazem... Existem muitos movimentos nesse sentido, nessa área, misturando a política com a religião, né? E isto é altamente danoso, né, para a espiritualidade, muitas vezes, do povo de Deus, deixa o povo confuso. Aqui nós temos isso, né? Temos aí, de repente, um Acabe que se levanta e diz, pronto, né? Vamos fazer a coisa tudo diferente a partir de agora. Nós vamos detonar com tudo que tinha aí. Vão acabar, vão fechar as igrejas, vão fechar as escolas, vão fechar os templos, vão proibir o culto, vão proibir a adoração de Deus. E foi e fez. E trouxe isso como proposta. Mas Deus estava no comando e Deus mandou Elias avisar ele, olha, cara, não vai ser por aí, você não vai conseguir fazer isso. E foi o que aconteceu, né? A gente percebe que o reinado de Acabe dura pouco também, por causa dessa sua teimosia e desobediência. O Elias, então, ele tem uma parte da história dele, uma página da história dele, que ele tem que se esconder, né? Porque ele também é perseguido. Aí Deus alimenta através de aves, né? Deus alimenta o Elias, que ele está escondido lá, faz com que chegue alimento para ele, para que ele fique protegido, e vai indo até que ele vai lá para uma casa de uma viúva, que morava também nessas regiões desérticas lá.
E essa viúva tinha um filho, estava com a comida terminando, e o Elias vai lá, incentiva essa mulher a fazer um pãozinho para ele, né? E ela diz, olha, só tem uma quantia de farinha para um pão e um pouquinho de azeite para fazer esse pão, e depois nós vamos comer e vamos morrer, porque não temos mais. E aí o Elias fala com a mulher, faça e dê para mim o pão, né? Me alimente com esse pão. E a mulher vai e faz isso, confiando no profeta, né? E acontece então um milagre ali, de que a comida da viúva não terminou mais, e o azeite e o trigo que ela tinha também não se terminaram mais, porque havia uma providência divina, porque essa mulher, ela protegeu, ela alimentou, ela colaborou num projeto divino que era a preservação da vida do Elias. Indiretamente ela foi instrumento, né, de preservação da vida do Elias. E ela fez com convicção aquilo que precisava ser feito, e aí Deus coloca a mão sobre a vida dessa mulher e abençoa ela com aquilo que ela não tinha, tá? Que ia terminar, era a última porção que ela tinha, mas não foi, porque não terminou mais, ela tirava e tirava e tirava aquele trigo daquele recipiente e aquele óleo, né, para fazer o alimento, e sempre tinha mais ali. Então aqui nós vemos uma parte importante assim, que dê estímulo à confiança, né, também da nossa parte em relação às coisas que são de Deus. Quando nós temos a nossa convicção, quando nós temos a nossa fé, quando nós fazemos as coisas movidas por fé, nós somos abençoados por Deus. Deus nunca nos deixa na mão. Deus nunca nos deixa desamparados. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos esquece. Pelo contrário, todas as vezes que nós fizermos o melhor nosso pela causa de Deus, nós teremos o melhor de Deus pela nossa causa também. Seremos sempre muito abençoados como povo de Deus. Precisamos ter essa confiança que essa mulher, essa viúva, chamada a viúva de Sarepta, né, que depois teve o filho morto, né, entendeu que o filho estava morto, chegou Elias, o Elias fez a ressurreição desse menino, né, e trouxe de volta a vida para dentro desse lar. Então aqui nós temos uma série de pontos importantes, olha, essa questão da seca que veio lá, né, fenômenos da natureza no comando de Deus. Tinha um rei que queria que fosse um jeito, e Deus mostrou para ele que não, eu vou fazer de outro jeito. Então Deus mexe com a própria natureza para impedir a tirania de um homem que acha que ele é o cara que vai conseguir fazer as coisas do jeito dele. Deus mandou lá enchente, seca, sei lá, o que tudo pode mandar para impedir que aquele tirano consiga fazer o que ele quer fazer. Porque a história está na mão de Deus, a história está na linha de Deus. Então, no meio dessas coisas, né, que a gente percebe a presença de Deus na nossa vida, né? Muitas vezes fazendo lembrar para nós a justiça dele. Né? Às vezes é preciso passar por essas provações, tentações, perigos e ameaças para compreender a vontade de Deus e deixar Deus ser Deus. Isto o povo pagou junto lá com aquele rei, né? Porque o povo também estava aplaudindo, alguns estavam lá aplaudindo o novo rei, que estava fazendo essas reformas todas, então padeceram junto, né, com o rei as punições divinas que tinha lá. Mas os filhos de Deus nunca ficam desamparados no meio de tudo isso. Lá estava a viúva no meio desse cenário também. Confiando em Deus, ela fez a sua parte, estava terminando e não terminou. Então Deus enxerga também no meio daqueles que estão misturados, né, num grande fenômeno da natureza, quem sabe, que venha, Deus enxerga os seus filhos, né? E protege os seus filhos e cuida dos seus filhos. Assim, Deus fez e sempre faz, né? Aqui na nossa história do Rio Grande do Sul, nós passamos por uma enchente há pouco tempo aí, nós vimos como que Deus cuidou e protegeu das pessoas. Muitos padeceram, né? Mas muitos foram protegidos também, guardados e bem cuidados, né? Que Deus colocou ao lado deles pessoas que fizeram o bem acontecer na vida dessas pessoas. Assim Deus cuida e protege também, como protegeu aí nessas histórias, né, que a gente acabou de ver. Então são histórias inspiradoras que nos convidam aí a confiança cada vez maior em Deus e aquela ideia do respeito a Deus, né? O rei queria enfrentar Deus, né? Não conseguiu. A viúva estava desesperada, ela conseguiu, porque ela se entregou na mão de Deus, ela deixou Deus ser Deus na vida dela, né? E o Elias estava lá como grande profeta no meio de todo esse barulho, né? E trazendo a palavra de Deus com fidelidade. Está aí para a gente pensar o quão importante pode ser para nós também essa jornada aí na presença de Deus, aceitando a presença dele e nos colocando
debaixo da sua autoridade. Não? Certo, gente? Então fica aí para vocês pensarem e refletirem também sobre esses exercícios de cidadania e de religião, fé, espiritualidade que a gente tem tudo junto, tá? Então nós pedimos a bênção de Deus agora juntos. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Um forte abraço para vocês e até a próxima semana a gente tá junto aí, tá? Tchau, tchau. Abraço.